Olá pessoal, muito bom voltar aqui para falar com todos, tá? Hoje pessoal, nessa aula eu vou abordar um assunto que já está bastante maduro, bastante conhecido, está se tornando cada vez mais inerente a tudo que a gente fala em relação à solução, à evolução do data science, com a evolução das estratégias, com transformação digital, com diversas iniciativas, né, sendo tracionadas pelas multinacionais, pelas empresas grandes, pequenas, médias. Todas elas estão em busca de contemplar seus clientes, contemplar a sua imagem perante ao seu público da melhor maneira possível. Uma das coisas que fez, que possibilitou os tempos atuais terem o poder de processamento, terem o poder de fazer um tanto analítico como nunca foi feito, é exatamente esse cara que a gente vai falar aqui um pouquinho, que seria o Big Data, tá? O Big Data, pessoal, existem diversas definições, existem muitos estudos, existem complementações recorrentes sobre o Big Data. Eu vou embasar um pouco de forma mais sucinta, não vou ser tão extenso, tá pessoal? Vou dar um overview em cima do meu conhecimento, né? E também de acordo com diversos feedbacks de amigos, de colegas, de pessoas que eu já trabalhei em conjunto, e todas elas me deram um pouquinho da sua visão, então eu vou tentar consolidar essa explanação da melhor maneira, tá bom? Então, o que é o Big Data, pessoal? Em termos gerais, Big Data seria a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de grandes conjuntos de dados. Eu gosto bastante dessa descritiva de forma mais simplória, porque ela realmente conota ao que o Big Data é. O Big Data é processamento, capacidade de processamento para grandes volumes de dados, né? Dentro do Big Data, a gente começa a ter algumas complexidades, dentro desse conceito, algumas ramificações de consumo dele, tá? Algumas dos pilares que eu enxergo porque o Big Data hoje tem tanto poder, é tão importante para nós a nível de analytics, né, a nível de processamento, a pulsão que o Big Data trouxe para a TI, né, e vou contextualizar aí alguns tópicos. Então, pessoal, para mim, um ponto muito, muito relevante quando eu falo de Big Data foi a sua revolução. Na descrição eu vou deixar um link referente a um artigo que eu escrevi, que eu tive bons feedbacks, muitas pessoas concordaram com o que eu disse, obviamente eu acredito que nem todas, né? Mas foi legal porque eu consegui expressar, quando eu escrevi esse artigo, de forma muito natural. Eu não busquei corporativismo, eu realmente dei a minha versão como profissional, operador, como sempre em tempos operacionais, né? Então, em trabalhos onde eu tive mais próximo do desenvolvimento, em trabalhos onde eu tive mais próximo do dado, do requisito, aquele trabalho que a gente conhece os problemas realmente de negócio, foi a época que eu tive bastante sensibilidade quando o Big Data chegou e quando eu tive o privilégio de começar a trabalhar com ele, né? Então, para vocês entenderem por que eu considero realmente uma revolução com o Big Data, por quê? Aqui eu listei alguns dos principais tópicos que eu acho relevante quando eu falo de Big Data, tá? Então, o primeiro deles, impacto no mercado. Impacto no mercado, para mim, Big Data foi muito, muito importante por conta da possibilidade, das possibilidades que ele abriu por todas as suas funcionalidades. Antes tínhamos um mercado consistente, totalmente direcionado a grandes tecnologias de banco de dados. Nos tempos antes de Big Data, um profissional com alta expertise em Oracle, com um profissional com alta expertise em Teradata, tal, normalmente era um gestor de uma área, era alguém altamente decisor dentro de uma estratégia. Então, era um pouco limitado a tecnologia, as iniciativas, né? A gente tinha sempre toda uma estratégia direcionada por tecnologia, não exatamente por expertise, não exatamente por desafios, não exatamente pelo negócio em si, né? O negócio
tinha que andar em paralelo com as tecnologias que existiam para suportar esses problemas, né? Então o Big Data ele já mexeu no mercado nesse sentido, nesse aspecto de problemas de negócio. Começou-se a ser muito mais aprofundado o conceito de entender o cliente, o conceito de entender as relações internas de uma corporação, de uma organização, né? Então essa própria troca de informações começou a ser um pouco mais pensado com a amplitude de tecnologias que o Big Data trouxe, né? Segundo ponto, a evolução do Analytics. Analytics sempre existiu, mineração, sempre existiu em formatos diferentes, em técnicas diferentes, né? Então o Big Data ele trouxe um aumento de técnicas, um aumento de abordagens. Começou-se então a ser discutido todas as estratégias de dados direcionado a Data Lakes, direcionado a Data Hubs, direcionado a barramentos. Então a gente começou a ter bastante diferentes soluções em segmentos parecidos, com soluções diferentes, com estratégias de dados diferentes. Então, os processos tiveram uma amplificação, tiveram diversas outras ramificações, muitos perfis foram criados a partir do Big Data. Então, o desenvolvedor especificamente passou a ter um papel mais de requisito, que depois passou posteriormente a ter um papel um pouco mais voltado à arquitetura, e a arquitetura se integrou um pouco mais no modelo Enterprise, tanto gerando engenharia de software, melhores práticas para a integração da arquitetura corporativa, né? Então, dentro do Big Data, houve realmente um rebuliço bastante importante para nós de TI, né? Muitas novas profissões surgiram e muitas coisas aconteceram, né? O terceiro ponto que eu acho muito relevante, que expandiu os recursos para estudos e pesquisas. Então, o que é isso? A área médica, a área de pesquisas, a área geológica, a área petrolífera, diversas áreas, diversas indústrias começaram a ter possibilidade de processamento mais rápido, de processamento mais volumoso, começaram a ter um conceito de storage, de armazenamento mais barateado. Então tudo isso impulsionou uma velocidade, impulsionou esses estudos, impulsionou que a humanidade em si pudesse tracionar de forma paralelizada, de forma mais robusta, estudos e iniciativas para esse tipo de nicho, né? Para pesquisas. Então, com os recursos de Big Data, possibilitaram-se muitas outras coisas. E aí, logo em seguida, chegou também as plataformas cloud, tracionando mais ainda esse combustível para pesquisas, né? Quarto ponto que eu acho bastante legal foi que ele disseminou a importância como estratégia de dados. Então, antes existiam empresas, existiam indústrias, existiam marcas que buscavam atender teoricamente a qualidade, ou em alguns momentos atender a nível de preço, precificação. Necessariamente eles não olhavam diretamente para a necessidade do cliente, para o que o cliente buscava, para responder aos problemas do dia a dia, né? Então, quando a gente começou a ver um pouco mais de mudança, o dado virou uma moeda, o dado virou o novo petróleo, a informação virou o novo petróleo, né? Então, sendo assim, com maior volume, com maior condições de analisar as coisas, surgiu esse conceito de direcionar o dado para estratégias. Então, as empresas antes que investiam milhões em arquiteturas por conta de ter uma certa hegemonia de algumas tecnologias, passaram a olhar para o mundo open source, passaram a enxergar outras maneiras de fazer, buscar novos clientes, expandir seus horizontes por meio do dado. Eles enxergaram que o dado é o caminho. Então, conhecer seus próprios dados se fez grande combustível, grande impulsionador das decisões, né? Então, direcionar dados para tomada de decisão ficou algo tão comum de se falar que hoje, em todos os estudos, todas as estratégias, sempre a gente tem um final de frase, dados orientados à tomada de decisão. Isso ficou tão inerente que para todos nós que trabalhamos diretamente com dados,
se tornou algo corriqueiro, né? Para qualquer projeto, para qualquer assunto, qualquer desenvolvimento, qualquer engenharia, a gente sempre pensa que aquele dado tem que se destinar a resolver algum problema de negócio, tem que se destinar a resolver alguma necessidade da organização, né? Por último, a gente tem o barateamento do dado, né? Então, o barateamento do dado foi algo ultra mega importante para essa evolução, para essa elevação de nível da informação, né? Da TI, da tecnologia direcionada à informação. Então, a gente teve diversas empresas baixando bastante os seus custos, subscription, licenças. Muitas se reformularam, se readequaram à necessidade do mercado, a competitividade aumentou bastante. Então aquela hegemonia que era existente por Oracle, por algumas outras tecnologias que se fazia bastante presente em quase todos os parques tecnológicos, foi sutilmente e gradativamente sendo reestruturado. Então, hoje o dado é muito mais barato, uma pesquisa necessariamente não custa o que custava antes, o poder de processamento é mais barato, você tem a cloud movimentando aí diversas maneiras de você fazer aquisição, de você tratar dados de forma performática, rápida e de baixo custo. Então, o Big Data foi grande responsável por trazer esse volume bem grande de dados. Hoje, todos os dispositivos que a gente conhece aí, todos eles geram informação. Então, a gente está até mudando o nosso momento. O momento era de ingerir dados, o momento era de garimpar, de colher esses dados. Então, quanto mais fontes, melhor. Hoje, nós temos uma maior facilidade em ter dados. Temos muitos dados. As empresas têm muitos dados à disposição, redes sociais, IoTs, estudos, artigos diversificados pelo mundo inteiro. Então, ter o dado já foi um obstáculo vencido. Agora estamos em meio à era de analytics, a era de saber utilizar o dado. Então, essa é a nova onda do momento, essa é a nova empreitada que todas as organizações estão se organizando, né? Todas as empresas estão se organizando para aplicar da melhor maneira, com boas práticas, de forma organizada, para que isso se torne esteira, né, de consumo, e essa esteira de consumo possa cada vez mais ser otimizada e evoluída, né? Então, para a gente fechar Big Data, eu trouxe aqui o que eu considero como os principais pilares. A gente tem o volume, altos volumes de dados, a possibilidade de processar altos volumes de dados. O segundo, a velocidade. Então, a velocidade tanto é a velocidade que esse dado pode ser processado, como também a sua disponibilidade adequada de dados. Então, não adianta disponibilizar antes ou depois que a informação seja válida. O terceiro pilar seria a variedade, né? Diferentes tipos de dados podem ser processados com o conceito Big Data. E aí eu trago complementando o valor. O valor é a usabilidade do dado. Se aquele dado está ativo, aquele dado realmente está sendo válido para uso. Não adianta ser um dado já sazonal, que já perdeu a validade, um dado que naquele determinado momento não se tem aplicabilidade. Então, o valor do dado é também um dos pilares que fazem bastante importância dentro das soluções e estratégias, tá? Depois a gente tem a veracidade, a assertividade do dado, o quão aquela informação está adequada, está no compliance, né? Está no compliance da organização, está aderente às regras de negócio e podem ser aplicados de forma produtiva. Então, fechando aí esses pilares, a gente navegou por volume, variedade, valor, velocidade e veracidade. Esses são os pilares do Big Data. Eu, assim, compartilhando com vocês um sentimento bastante legal que eu tenho durante esse tempo que eu trabalho com Big Data, em todos os projetos que eu tive o privilégio de atuar, de ter parceria em conjunto,
todos eles, um projeto de Big Data é muito claro esses conceitos navegando nas etapas do projeto. Você consegue realmente enxergar dentro do dado os pilares evoluindo a cada etapa. A gente enxerga em vários momentos a variedade, em vários momentos a veracidade, em vários momentos o valor, o volume, a velocidade. Isso é bastante legal porque é um conceito que se prova no dia a dia. Vocês, quando começarem a trabalhar, quem já trabalha, quem ainda vai começar, com certeza vai começar a reparar esse detalhe aí, tá? Então é isso, viu? Muito obrigado por vocês terem assistido essa aula. Vamos para a próxima aula. Obrigado, pessoal.